Atualmente existe uma grande discussão sobre separar a arte do artista, já que frequentemente nós vemos pessoas que estão por trás de obras bastante amadas serem expostas como indivíduos bastante esquisitos. E isso levanta a discussão se é possível ou é certo consumir a obra de alguém que tem uma índole questionável. Mas existem casos onde o que torna uma peça artística, digamos, interessante é justamente o quão bizarro é a pessoa por trás dela. E ao longo da história podemos encontrar diversas peças artísticas feitas por criminosos ou pessoas minimamente controversas. E é por isso que no vídeo de hoje iremos conhecer algumas artes feitas por pessoas estranhas. Se você acha que essa é uma ideia recente, você não poderia estar mais enganado. Podemos encontrar artistas criminosos desde a era do Renascimento. É claro que possivelmente outros artistas criminosos existiam antes, mas os primeiros que temos registros, pelo menos dos que eu consegui encontrar, vêm do Renascimento. Um deles se trata de Benvenuto Cellini, um escultor que viveu no final do século XVI na atual Itália, natural de Florença. Cellini é conhecido por suas esculturas, como o Perseu com a cabeça de Medusa, que está localizado atualmente em Florença, que você provavelmente já viu em algum lugar, sendo uma das mais importantes esculturas do período. Muito da vida particular de Cellini é descrito em sua autobiografia, onde ele também descreve alguns atos que ele fez durante a vida. Apesar de acreditarem que muitas das passagens encontradas em sua autobiografia sejam exageradas. Lá é dito que ainda quando ele era um aprendiz em Florença, Cellini foi acusado de praticar atos sexuais proibidos, mais em específico o ato de sodomia, além de promover lutas entre seus colegas. Um tempo depois, Cellini chegou até Roma, mais ou menos no mesmo período onde acontecia um ataque à cidade, lá em 1527, parte da Guerra da Liga de Connacht, uma disputa que envolveu o Sacro Império Romano e o Reino da França junto com os estados papais, que controlava a cidade romana na época. Conflito esse que surgiu graças ao Papa Clemente VII temer a crescente de poder do imperador do Sacro Império Romano, o Charles V. Em resposta a essa crescente de influência, o Papa se uniu ao rei da França, o Francisco I, criando a tal Liga Connacht, que gerou tensões na Europa, iniciando essa guerra. Durante esse conflito, como dito antes, Roma foi invadida por forças do Sacro Império Romano, com tropas sob o comando de Charles III, o Duque de Bourbon. Segundo a biografia de Cellini, durante o ataque das forças do Sacro Império contra as muralhas de Roma, Cellini teria disparado uma flecha contra o Duque, o matando, deixando assim as tropas do Sacro Império sem um líder quando eles finalmente conseguiram adentrar a cidade, gerando um evento que posteriormente ficou conhecido como o Saque de Roma. Evento esse que é considerado o acontecimento que deu fim à Renascença. Mas apesar de Cellini dizer que foi ele o responsável pela morte de Charles III, não se tem comprovação que isso realmente aconteceu, mesmo que o Duque de Bourbon realmente tenha morrido nesse ataque. Após isso, Cellini descreveu que ele viajou por várias cidades, como Nápoles e Paris, e em um certo momento ele recebeu a notícia que o seu irmão havia sido assassinado. Ele então, tomado pela vingança, caçou o homem que teria feito isso com seu irmão. Essa pessoa era um guarda de Roma que teria matado o irmão de Cellini em autodefesa. O escultor então teria vingado seu irmão matando esse guarda de uma forma bastante violenta, o decapitando e cravando a sua espada em seu corpo. Por causa disso, Cellini foi capturado e julgado pela morte do guarda. Sua sentença era a morte, mas é dito que ele foi salvo pelo Papa Clemente VII, que retirou suas acusações. Ao longo da vida, Benvenuto Cellini diz ter matado pelo menos 4 pessoas, incluindo rivais seus em seu trabalho de metalúrgico de metais preciosos. Ele só foi preso de fato em 1556, após ter sido acusado de sodomia por um dos seus aprendizes que ele teria tido relações sexuais. Isso pouco tempo depois dele ter concluído a sua obra-prima, o Perseu com a cabeça de Medusa, que o fez ficar muito famoso em Florença. Após a acusação, ele foi condenado à prisão domiciliar.
e após esse caso ele nunca mais foi contratado para fazer nenhuma escultura, encerrando assim a sua carreira. Cellini veio a falecer em 1571. Outro artista bem conhecido do período é o pintor Caravaggio, um dos, se não o maior artista dentro do movimento barroco, que atuou também na Itália entre o final do século XVI e o início do século XVII. Nas suas obras é muito presente a técnica do chiaro escuro, que se trata do forte contraste entre a luz e a sombra nas pinturas. Nas pinturas de Caravaggio se via muito o fundo da composição sendo praticamente preto. Caravaggio também era conhecido por se utilizar de pessoas comuns que ele encontrava nas ruas como inspiração para pintar as figuras nos seus quadros, que geralmente representavam figuras bíblicas, como os apóstolos. Mas dá para dizer que a vida pessoal de Caravaggio era bem conturbada. Em 1604, por exemplo, na cidade de Roma, ele foi detido diversas vezes pela posse de armas ilegais, além de ele costumar insultar guardas da cidade. E também ele foi processado por um trabalhador de uma taverna após o pintor jogar um prato de alchofras quentes na cara desse homem. E eu nem sabia que existia processo nessa época. Mas um dos acontecimentos mais estranhos relacionados a Caravaggio surgiu de divergências entre ele e um homem chamado Ranuccio Tomassoni, um cafetão de Roma e membro de uma família poderosa da cidade, que um certo dia, em 1606, estava disputando uma partida de pala-corda junto de Caravaggio, e pala-corda parece ser um tipo de tênis que era jogado na época. Em um certo momento, Ranuccio e Caravaggio começaram a discutir por motivos até hoje incertos. Essa discussão fez Caravaggio esfaquear o homem em sua coxa, ataque esse que fez com que Ranuccio morresse algum tempo depois. Caravaggio, vendo a besteira que ele fez, fugiu às pressas de Roma indo até Nápoles. As autoridades de Roma, no entanto, ainda assim condenaram Caravaggio à execução por decapitação. Execução essa que nunca foi realizada de fato, mas mesmo assim, muitos correlacionam essa condenação de Caravaggio com algo que era muito presente nas pinturas dele, que era a representação de decapitações, como é visto no quadro Davi e Golias de 1610. E ainda falando do movimento barroco, existiam 3 artistas que produziam nesse estilo durante o século XVII, que eram muito influenciados pelo próprio Caravaggio. Eles se chamavam Giuseppe de Ribera, Belisário Corenzio e Battistello Caracciolo, todos residentes da cidade de Nápoles, que se juntaram para criar o que ficou conhecido como a Cabala de Nápoles, que segundo a história era uma gangue de artistas. Aposto que você nunca pensou que iria ouvir esse termo, né? Na época deles, a cidade de Nápoles era controlada pelo Reino da Espanha, e era um lugar onde, apesar de existir muitos patrões buscando financiar artistas para pintar quadros para a aristocracia, existia também muitos artistas na cidade, que competiam fervorosamente pela atenção desses patrocinadores, já que era assim que esses artistas sobreviviam. E estando nesse contexto, os membros da Cabala de Nápoles começaram supostamente a terem práticas bem sujas para ficar na frente da concorrência, que no caso seria matar a concorrência. É dito que eles envenenavam pintores concorrentes e até ameaçavam artistas, principalmente pintores de fora de Nápoles, os fazendo não procurar trabalho na cidade. Era dito que eles até destruíram propositalmente os quadros desses artistas rivais. Se fala também que em um certo momento eles estavam tão poderosos em Nápoles que nenhum patrocínio poderia ser feito sem a autorização da Cabala. Uma das maiores vítimas da gangue foi um pintor natural de Bolonha chamado Guido Reni, que em 1621 chegou até Nápoles para pintar a catedral da cidade. Os 3 membros da Cabala ficaram extremamente irritados por não terem sido contratados para esse trabalho, e Reni rapidamente percebeu que ele tinha feito alguns inimigos na cidade, mas mesmo assim ele decidiu continuar o trabalho na catedral. Mas a Cabala não ia deixar ele em paz. Nos dias seguintes, Reni começou a sentir uma paranoia gigantesca, com a sensação de estar sendo perseguido, com um medo constante de ser envenenado.
Logo, um dos seus assistentes sofreu um acidente em circunstâncias misteriosas e morreu logo em seguida. Após isso, outros 2 dos seus assistentes simplesmente desapareceram do dia para a noite. Logo, Guido Reni não aguentou mais, pegou suas coisas e saiu o mais rápido que ele conseguisse de Nápoles, deixando seu trabalho incompleto. E por causa disso, um dos membros da Cabala, o Belisário Corenzio, foi até preso com suspeitas de que ele estaria por trás dos ataques aos assistentes de Reni, mas ele foi logo liberado por faltas de provas. Para continuar o trabalho do artista, foi contratado um membro da Cabala, Battistello Caracciolo. Porém, o seu trabalho não agradou o patrocinador, que posteriormente destruiu suas pinturas, contratando logo em seguida um outro pintor de Bolonha chamado Domenichino, que foi o que mais trabalhou na pintura da catedral e que partes do seu trabalho podemos ver até hoje lá. Ele iniciou seus trabalhos na catedral em 1630. Durante todo o tempo em que ele pintava a catedral, ele recebia constantes ameaças vindas da Cabala. Mesmo assim, ele continuou trabalhando na pintura em completo isolamento, com medo de comer qualquer coisa e ser envenenado. Em 1634, ele tentou até fugir de Nápoles, mas o patrocinador que o contratou manteve a família do pintor presa com ele, forçando o pintor a voltar à cidade. Ele continuou trabalhando na catedral até 1641, quando o Domenichino veio a falecer dado uma doença misteriosa, e a sua esposa acreditava fielmente que a Cabala havia o envenenado. Após a sua morte, os membros da Cabala conseguiram novamente trabalhar na catedral, concluindo a sua pintura. E a Cabala acabou também em 1641, já depois da morte de um dos seus membros. E agora, chegando na modernidade, já vamos logo tirar o elefante da sala. Até porque, talvez uma das pessoas mais odiadas da história era um artista. E obviamente, eu estou falando de Hitler. Já que antes dele fazer o que fez lá na Europa durante os anos 40, ele era um pintor que atuava na cidade de Viena, na Áustria, entre os anos de 1908 a 1913. O futuro ditador gostava bastante de pintar arquitetura, e é disso que o seu catálogo é composto, de representações de construções, que podiam ser encontradas por toda Viena. Artes estas muito inspiradas por obras do Renascimento e do Neoclassicismo. Mas mesmo que o seu catálogo seja quase inteiramente composto de representações arquitetônicas, existem algumas artes que retratam figuras humanas. Durante sua época como artista, ele não conseguiu muito sucesso comercial com suas pinturas, e ainda por cima ele tentou 2 vezes entrar na Universidade de Artes de Viena, mas foi rejeitado nas 2 ocasiões. As suas últimas pinturas foram feitas durante o seu serviço na Primeira Guerra Mundial. Após o fim da guerra, ele começou a trabalhar na sua carreira política, e eu não preciso entrar em mais detalhes do que aconteceu depois, né? Atualmente, muitas das suas pinturas estão em posse do governo americano, que adquiriu as obras após o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo mantidas sem serem mostradas ao público. Mas também é bastante comum vermos serial killers que produziram algum tipo de arte, principalmente os assassinos em série norte-americanos, como é o caso de Henry Lee Lucas, ativo entre os anos 60 e 80. Henry Lee Lucas é conhecido por suas diversas confissões de assassinato. Ele, ao longo da sua vida, já confessou ter matado mais de 600 pessoas, se autoproclamando o assassino mais prolífico dos Estados Unidos. Muitas dessas vítimas teriam sido assassinadas por Lucas junto de um parceiro de crimes chamado Otis Toole. Juntos, eles fizeram diversas vítimas confirmadas. Apesar de Lucas realmente ter matado algumas pessoas, sendo uma das suas vítimas sua própria mãe, muitas das suas alegações nunca foram comprovadas e são consideradas uma mentira de Lucas, sendo condenado por 11 crimes, preso em 1983 no Texas, inicialmente recebendo a pena de morte.
que foi logo reduzida à prisão perpétua. Henry Lee Lucas morreu na prisão em 2001. Ele deixou uma série de desenhos feitos por ele, onde muitos deles ele representava figuras da cultura pop, como o Capitão América ou Frankenstein, entre outros, que são desenhos relativamente bem desconfortáveis de se olhar. Outro que também é bem bizarro são os desenhos de Samuel Little, que é considerado o pior serial killer da história dos Estados Unidos, pelo menos em números de vítimas confirmadas. Entre 1970 a 2005, ele matou pelo menos 60 mulheres, com esse número podendo chegar à casa dos 90 com os casos não confirmados. Já preso, condenado à prisão perpétua, Samuel Little fez diversos desenhos de suas supostas vítimas, feitos para ajudar a polícia a identificá-las. E esses desenhos são perturbadores, como vocês podem ver, principalmente sabendo o contexto por trás deles. Mas possivelmente o serial killer artista mais conhecido seja o John Wayne Gacy, o real palhaço assassino. Esse se tornou um dos mais infames assassinos da história americana. Gacy atuou entre os anos de 1972 a 1978 na região metropolitana de Chicago. Ele mirava principalmente pessoas jovens, como adolescentes, as quais ele levava até sua casa para matá-las. Grande parte dos corpos de suas vítimas foram colocados abaixo do piso da sua casa. Gacy era conhecido na sua comunidade como um vizinho exemplar e um empresário de sucesso. Em um certo momento, Gacy criou um alter ego que ficou conhecido como Palhaço Pogo, onde ele se vestia de palhaço para divertir festas locais. E é por causa dessa persona dele que ele ficou conhecido como o Palhaço Assassino. E muitas das fotografias que ele tirou como o Palhaço Pogo hoje são bem crípticas dado a todo o contexto delas. Era dito que a casa de Gacy tinha um mau cheiro terrível, muito por causa dos corpos que tinham lá. Ele foi finalmente capturado após uma denúncia de uma mãe de um menino desaparecido vítima de Gacy. Essa mãe o denunciou à polícia e quando as autoridades chegaram até sua casa, eles encontraram os corpos das suas vítimas debaixo do chão da casa. Logo, John Wayne Gacy foi preso em 1978, condenado à pena de morte, que foi executada em 1994. A figura de Gacy criou um dos serial killers mais infames da história do país, e o seu alter ego também alimentou muito o medo das pessoas em relação aos palhaços e até influenciou o célebre escritor Stephen King a criar o seu livro It a Coisa. Gacy, enquanto aguardava no corredor da morte, fez algumas pinturas, em sua maioria autorretratos dele como o Palhaço Pogo. Todas elas só pelo contexto já são bem macabras, mas algumas conseguem ser ainda mais bizarras, já que ele frequentemente se representava como uma caveira. Muitas das suas artes foram leiloadas e vendidas a colecionadores particulares, levantando quantias que chegavam a até $20 mil por peça. Agora a pergunta fica para você: você pagaria $20 mil em uma pintura de um psicopata? Pelo visto, tem gente que paga. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas artes feitas por gente bem questionável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!